Olá, mais um vídeo por aqui. Para quem não conhece, eu sou o Marcelo e dessa vez futebol brasileiro de novo. E dessa vez não será o vídeo que eu prometi, não será o vídeo sobre o mercado da bola. Por quê? Porque eu gravei o vídeo, assisti o vídeo e não curti. Então esse vídeo vai ser um pós-jogo, Palmeiras e Santos. Vou dar minha opinião, vou dar o que eu penso, vou falar um pouquinho sobre. Vou falar principalmente sobre Palmeiras, vou falar um pouquinho sobre Santos, mas vou falar principalmente sobre Palmeiras. Já é a quarta vez que eu tento gravar esse vídeo, alguém me interrompe, mas acredito que dessa vez ninguém vai interromper. Então vamos lá. Queria falar um pouco sobre o quão ruim foi esse jogo. Né? O jogo foi ruim. Ele não foi um absurdo de ruim, tá? Ele não foi um absurdo de ruim, mas ele foi bem ruim. Por quê? É, os dois times eles estão num momento muito complicado, né? Porque assim, eu vou botar a culpa assim do deixando claro que o Palmeiras jogou mal e o Santos também jogou mal, mas o Santos jogou um pouquinho melhor, jogou menos pior, ok? Foi isso, tá? É, e aí, assim, eu vou colocar a culpa no jogo ruim desse no calendário brasileiro, porque é culpa do calendário brasileiro. Os times não têm tempo para se preparar, entende? Não tem tempo de se preparar. E a gente vai ver outros jogos ruins como esse, neste Paulistão ainda, tá? Outros clássicos ruins também. Porque ainda tem Palmeiras e São Paulo, ainda tem Palmeiras e Corinthians, tem Palmeiras e Mirassol. A gente vai ver outros jogos muito ruins, tá? Pode ser que ainda tenha jogos piores do que foi esse, tá? Que eu também não acho que foi tão ruim assim, mas foi ruim, tá? Um jogo que deveria ser bom por ser um clássico, um grande clássico paulista, tá? E aí tem toda a questão, né? Quando você faz isso, quando você abaixa o nível do seu campeonato, o seu campeonato perde relevância. E é o que está acontecendo no Paulistão. Isso já tem um tempo que vem acontecendo no Paulistão. A própria torcida do Palmeiras, né, o próprio clube Palmeiras, não se importa tanto ainda mais em ganhar o Paulistão. Né? É claro que é bom, né? É claro que é bom, é um título, conta com um título, é um título oficial, mas conta muito mais com uma pré-temporada. Por que que isso acontece? Vou contar um segredo para vocês, tá? Federação Paulista. Basicamente isso acontece por quê? Porque os clubes não estão tendo tempo para fazer uma pré-temporada. É. E aí, como eles não estão tendo tempo para fazer uma pré-temporada, eles estão fazendo o quê? Eles estão se preparando para os outros campeonatos que são sim mais importantes que o seu no seu próprio campeonato. É isso que eles estão fazendo. Então eles se preparam para outros campeonatos como Brasileirão, que já começa no final de fevereiro. No final de janeiro começa, né? Final de janeiro começa. Então, se preparam para o Brasileirão, se preparam para a Copa do Brasil, se preparam para a Libertadores no seu campeonato. Porque eles não conseguem ter uma pré-temporada antes. O Palmeiras jogou um jogo antes. Acho que, tipo assim, acho que o Palmeiras voltou dia 4, se eu não me engano, e jogou o jogo no dia 5, 6, alguma coisa assim, não lembro. Mas eu lembro que foi tipo assim, logo em seguida de ter voltado. Jogou esse jogo treino, né? E aí assim, e aí os jogos, e aí logo em seguida veio o Palmeiras Portuguesa, que também não foi um jogo incrível, e logo em seguida veio ô Siri, eu não quero falar com você, Siri. Não, Siri, eu não quero falar com você. Não, Siri, eu não quero falar com você, Siri. Obrigado. É, e aí, o que acontece, né? O nível cai muito, né? O nível dos jogos cai muito. E qual que é o problema disso? Os times ficam muito desmanchados, né? Porque, por exemplo, o Palmeiras ele tá misturando o elenco, tá rodando o elenco e tudo mais, e acaba que o nível cai muito. Por quê? Ele vai fazer o quê? O Palmeiras vai dar rodagem pra molecada da base, até o Santos vai dar rodagem pra molecada da base, e eu acho perfeito, tem que fazer isso mesmo. Eu acho que, por exemplo, um cara que vem muito, muito o pessoal vem tacando muito hate, né, no Luigi, eu acho que ele precisa de espaço, precisa de momento, precisa de darem momentos para ele, darem tempo de jogo para ele, e ele vai ganhando confiança. Eu acho que o problema do Luigi é muito confiança. Eu acho que ele vai sim aflorar e ser um bom jogador. Né? Acho que o Borussia Dortmund ofereceu 20 milhões de euros por ele há um tempo atrás. Né? O Borussia Dortmund não ofereceria 20 milhões de euros para um jogador que é ruim. Não ofereceria. Tá? Então eu acho que ele tem que ter seu momento. Assim como eu acho que o Gilberto também deveria ter tido seu momento. Mas não é o caso desse vídeo. Tá? Seguindo a linha de raciocínio. Então é por isso que acontece do nível ser ruim. Tá?
Isso acontece no nível ser ruim. E aí vamos falar agora sobre Palmeiras, né? O Palmeiras que veio com um time bem em 2025, né? E com o futebol 2025, né? E muito desse futebol 2025 é por conta da falta de pré-temporada. Mas veio com a maioria dos jogadores titular, né? Jogou com o Riquelme, jogou com o Riquelme, quem mais que jogou? E o Emiliano Martinez, que não era titular, o resto era todos titulares, né? É, acho que a molecada da base tem que ter seu momento, tem que ser seu espaço, jogar de titular sim, e jogar clássico sim, exatamente para ganhar a casca e conseguir exercer exercer não, mas mostrar seu futebol e mostrar que tem qualidade mesmo. Ah, deixa eu ver se tá gravando. Tá. Já é isso que eu penso. E aí, vamos lá. Mas a gente tem um problema aí que eu vou trazer aqui, que eu acho que eu não vou trazer como um ponto de crítica, assim, mas ele vai soar como crítica. Porque eu sempre defendi muito o Abel, e eu acho que a questão que vem acontecendo é que todos os clubes eles têm um plano A. Uma tática é plano A. Ah, minha tática é jogar muito pelas beiradas, e minha tática é bola aérea, e o que seja. Todos os clubes têm. E eles têm seus planos B, né? Seus planos B, né? Seu plano B, seu plano C, e assim vai indo. O Palmeiras 2005, ele teve dois momentos assim de plano B, né? Porque o plano A não dava certo e aí ele ia pro plano B. Porque primeiro o plano B era, por exemplo, tal coisa, sei lá, bola aérea. Primeiro plano B era esse. Tô dando um exemplo, tá? Mas o plano B era esse. Aí o plano C era jogada longa, né? Ligação direta. E acontecia? Aí o plano A dava errado, e aí o plano B subia para ser o plano A. E aí o plano B virava o plano A. Era isso que acontecia. Então o que acontece? Teve um momento onde o plano B do Palmeiras era jogar com bolas, com cruzamentos. Então o Palmeiras cruzava muito, muito. Eu lembro um momento que eu vi o vídeo do Jorge Igor, e o Jorge Igor trazia os números que o Palmeiras de cruzamento, e era assustador. Era assustador. Porque era muito cruzamento. Era muito cruzamento. O Palmeiras só cruzava, só cruzava. E aí, só cruzava e não fazia gol. Isso que é pior, não fazia gol de bola cruzada. Não fazia. Isso que é o mais bizarro. E aí, chegou o momento da temporada, final da temporada, onde o Palmeiras fazia muita ligação direta. Só começou a fazer ligação direta. Desde aquela fala lá, Palmeiras e Bahia, onde o Evangelista se machucou, desde aquela fala da ligação direta do Ceni, foi o momento onde o plano B do Palmeiras virou a ligação direta. Aí chegou um momento que o plano A começou a dar errado, né? Que era principalmente com aquele momento que estava jogando muito o Vitor Roque, o Flaco, o Felipe Anderson. Esse momento eles estavam jogando bem. Quando começa a dar errado essa forma de jogar, ele volta à ligação direta. E aí o Palmeiras acaba a temporada jogando ligação direta. E aí faz aquela final de Libertadores horripilante que foi, né? E aí o Palmeiras volta sem uma pré-temporada, deixando claro, sem uma pré-temporada, fazendo a mesma coisa. E eu tenho medo de o Palmeiras começar a temporada com o mesmo pensamento, sabe? Com o mesmo pensamento de algo que não estava dando certo, porque não estava dando certo. Então, assim, o Palmeiras começa a temporada onde perdeu o Andrés, que era o principal, é o principal construtor hoje. Acho que talvez atrás dele deveria ser o Veiga, mas não é o Veiga. Acho que hoje talvez seja o Marlon Freitas, talvez. Aí, cara, eu consigo colocar o Fux de construtor porque ele acha muita jogada, ele tem lançamentos bons, ele tem passes bons lá atrás. Então ele entra também, né? Porque hoje eu acho que o Palmeiras ele tem essa questão de falta de criatividade. E o Flaco Lopes, quando ele saía da área, ele também era esse cara que construía bastante jogadas, tá? Então, assim, hoje o Palmeiras ele não tem mais isso, né? Ele perde o Andrés, que foi acontecendo nesse jogo, e ele perdeu a criatividade. Então o que ele faz? Ligação direta. Ligação direta, ligação direta, ligação direta. Só isso que faz. Então eu acho que o Palmeiras tem que pensar de outra forma. O Palmeiras tem que começar a adotar uma outro plano B. Não sei. Não sei. Eu acho que o Palmeiras tem que. Eu acho não. O Palmeiras tem que mudar sua forma de jogar. Porque todo mundo já sabe que o Palmeiras vai fazer isso. Se tudo der errado, o Palmeiras vai fazer isso. Todo mundo já sabe. Então, esse é um pensamento sobre o Palmeiras. Tá? Falando um pouquinho sobre. Na verdade, um ponto. Tá? Nessa questão de falta de criatividade, eu acredito que o Palmeiras precisa de contratações. E a diretoria também acredita, o Abel Ferreira também acredita, e eu acho que, por exemplo, Almada e John Arias são jogadores que estão sendo citados,
Não acredito que venham, não acredito que venham, mas são nomes que resolveriam esse problema, por exemplo, tá? Porque acho que o Almada ele tem essa questão, ele vai conseguir contribuir com essa construção, o John Arias também, e eu acho que a gente teria uma solução. Mas acho que a principal solução seria trazer o Fabinho no meio da temporada, que eu acho que é bem mais provável trazer o Fabinho no meio da temporada do que trazer o John Arias e o Almada agora, 20 milhões cada, né? É, acho bem mais provável, porque viria de graça, claro, tem luvas e salário e tudo mais, mas resolveria o problema. Porque hoje quem vai jogar de volante vai ser o Marlon Freitas. O primeiro volante vai ser o Marlon Freitas e o segundo vai ser o Andreas. Sendo que não é isso. No momento perfeito do Palmeiras no ano, eu espero que esteja jogando Fabinho de primeiro volante, o Marlon Freitas de segundo volante, e de meio campista, que é a função dele, o Andreas Pereira. Tá? Porque é a função dele. Ele é meia. Ele é meia. Tá? Ele é camisa 10. Ele é isso. Um camisa 10 de muita movimentação. Ele é isso. Tá? Ele não é camisa 10 clássico. Apesar de ele criar muitas jogadas. Ele foi o principal criador de jogadas claras na Premier League, 23, 24, se eu não me engano. Né? Então, já entendemos o problema aí. Né? Mas bom, seguindo aqui, só falar da molecada, eu acho que a molecada tem que ter seu espaço. O Luigi, que vem sendo muito criticado, tem que continuar tendo seu espaço. O Riquelme tem que continuar tendo seu espaço. Larson também. O Pacheco, que entrou bem, tá? Tem que ter seu espaço também. Acho excelente. Deem espaço pro Benedetti também, assim como deram no jogo contra a Portuguesa. Acho muito bom. Acho que deveriam ter dado espaço pro Gilberto, porque nossos dois laterais direitas não convencem muito. Tá? Pelo menos não me convencem muito, e a maioria da torcida também não convence. Então, tem que ser o seu momento. Falar um pouquinho sobre o Santos. Cara, o Santos ele fez um jogo melhor do que o Palmeiras, mas ainda fez um jogo ruim. Né? Eu não entendi muito bem o Gabigol não jogar, porque eu acho que se o Gabigol tivesse jogado esse jogo, seria um outro Santos. Claro, a falta do Neymar faz é absurda, né? Mas eu acho que o Santos consegue levar um pouquinho seu nível essa temporada. Ele consegue levar um pouquinho seu nível e tem que fazer contratações, né? Como acho que tem que trazer alguém à altura para substituir o Souza que saiu, né? Então assim, tem que ter esses momentos. Acho que o Zé Rafael também não pode ser banco. Eu não sei qual que é a situação física do Zé Rafael, mas eu acho que o Zé Rafael ele é um cara que vai ajudar muito nessa questão de construir as jogadas. Ele não pode ser banco. É, claro, considerando que ele esteja bem fisicamente. É, e assim, eu acho que o Santos ele só não fez um jogo bom porque tecnicamente os jogadores do Santos não têm uma qualidade a nível Palmeiras e até a nível Corinthians, por exemplo. Não tem. E acho que é por isso. E o Palmeiras ganhou porque eu acho que a qualidade dos seus jogadores são é bem superior. Porque o futebol não foi superior, mas a qualidade dos seus jogadores é superior, tá? Então, eu acho que o Santos tem que ir ao mercado e tem que melhorar a qualidade desse elenco, tá? Porque, querendo ou não, com a saída do Souza, piorou a qualidade em um setor, né? E aí tem que melhorar para substituir a saída do Souza e também tem que melhorar algumas outras opções também no elenco. É claro que sem dinheiro fica difícil. Mas, bom, de qualquer forma, eu acho que o Santos tem que ir ao mercado e resolver seus problemas em questão de qualidade de elenco. Tá? E uma temporada que vai ser bem difícil para o Santos também, né, em questão de jogos e tudo mais, assim como o Palmeiras e outros times, tem que, acho que talvez ter um elenco bom para rotacionar, né? Então, tem jogadores reservas interessantes, tá? Porque tem jogador que é titular que talvez seria um reserva ok, né? Assim como o Palmeiras tem também e outros times também tem. Mas de qualquer forma. Bom, essa foi o vídeo, né? Menos de 15 minutos. A ideia dos vídeos agora é que seja realmente isso, né? Menos de 15 minutos. Então, para quem curtiu o vídeo, para quem concorda comigo, para quem discorda de mim, quem concorda e quem discorda, deixa o like. E quem concorda, fala nos comentários. E quem discorda também, fala nos comentários, porque eu quero entender. Pode ser que você fale algum ponto que eu acabe concordando. Então, se você curtiu o vídeo, curte, comenta. E compartilha também, manda pros amigos aí, pô. Eu gosto de falar de futebol e acredito que você também gosta de escutar sobre futebol se você está vendo esse vídeo. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Abraço.